Meus irmãos, graça e paz. No dia de hoje, eu vou fazer um esforço aqui e numa reflexão que tenta pegar dois contos indígenas e fazer uma espécie de releitura, né, biblicamente. Então, são dois contos que na minha leitura bíblica, eu vi muito desses dois contos. E essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa coincidência me deixou assim muito curioso. E por isso eu resolvi voltar ao tema. Eu digo voltar ao tema por quê? Porque tem um que eu já comentei algumas vezes, né? Mas dessa vez eu quero até fazer uma leitura para ser fiel, né, nas coisas que eu vou falar e, e depois deixar aqui primeiro determinar, né, onde estão as passagens, como eu gosto de fazer, para que vocês possam fazer o próprio exercício, né, e aí tirar a sua própria conclusão, né. Então vamos lá. Então eu quero falar sobre uma história que se chama Rito de Passagem da adolescência para adulto, numa nação indígena, né, norte-americana, a nação Cherokee, né? E os dois contos são dois contos Cherokees. Então o primeiro, né, que eu já disse, que eu já comentei já em outro momento, fala de um jovem guerreiro. Então eu vou ler aqui, tá? Então é aqui, ó. Um jovem guerreiro, indignado e com raiva, chega junto ao seu avô, contando que sofreu injustiça de um amigo. O avô disse ao neto: Deixa-me contar-lhe uma história. Eu mesmo algumas vezes senti grande ódio daqueles que me aprontaram tanto, sem qualquer arrependimento daquilo que fizeram. Todavia o ódio corrói-te, mas não fere o teu inimigo. É o mesmo que tomar veneno desejando que o teu inimigo morra. Lutei muitas vezes contra estes sentimentos. E o avô continuou contando ao neto. É como se existisse dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor dele e não se ofende quando não se teve intenção de ofender. Ele só lutará quando for certo fazer isso e da maneira correta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. Mesmo as pequeninas coisas o lançam num ataque de ira. Ele briga com todos o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar porque a sua raiva e o seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O jovem olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: Qual deles vence, avô? E o avô sorriu e respondeu baixinho: Aquele que eu alimento. Então, essa é a primeira história que eu já contei várias vezes. Eu contava isso para o meu filho quando ele era pequeno e tal. E depois, com a minha leitura bíblica, né? Quando você lê Romanos 7, de 14 a 20, né, você verifica que o apóstolo Paulo está falando do mesmo tema, né? Só que ele não fala em dois lobos, ele fala o quê? Da carne e o espírito, que a carne limita contra o espírito e vice-versa, né? Então eles estão falando da mesma coisa. E depois, de uma forma assim, eu entendo dessa forma mais sofisticada, né? E vamos dizer assim, mais humanista, né? Aí vai a versão freudiana, que fala do id, o ego e o superego, né? O id, os nossos instintos, né? Quando nós agimos instintivamente, né? O nosso ego como sendo um observador, e o superego quando coloca a ética, quando coloca as leis, né? Quando chama, vamos dizer assim, a responsabilidade dos nossos atos, né? Então essas três pessoas, né? Vamos dizer, esse conto Cherokee,
o apóstolo Paulo e Freud, eles colocam o mesmo tema desse conflito interior que nós vivemos. E isso daí por muito tempo me deixou muito assim curioso com relação a essa nação indígena. E aí eu fui ler mais alguma coisa e tal, e eu encontrei outro conto assim mais bonito e mais bacana ainda do que ele. Então é esse agora que realmente sobre esse que realmente eu quero falar. Então vamos lá. Então ele se chama aqui, que é o tema que se chama o Rito de Passagem da Adolescência dos Índios Cherokee. Então vamos ler essa história aqui para depois a gente ir para a Bíblia, nós irmos para a Bíblia. O pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha durante toda a noite e não pode remover a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não podia gritar por socorro para ninguém. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência para outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino naturalmente amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. Talvez alguns humanos possam feri-lo. Os insetos e cobras podem vir e picá-lo. Ele pode estar com fome, frio e sede. O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos. Mas ele não remove a venda. Seguindo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. Finalmente, após a noite horrível, o sol aparece e a venda é removida. Então ele descobre que seu pai sentado na montanha perto dele. Ele estava a noite inteira protegendo seu filho do perigo. Então, nós também nunca estamos sozinhos. Então, esse é a história dele aqui. E aí, esse nós nunca também estamos sozinhos, eu quero usar esse gancho para nós irmos agora então para a Bíblia. Tá? Por quê? Porque quando nós vamos... eu comecei a pensar alguns textos bíblicos aqui e meditar em cima dos textos bíblicos. E aí a gente vai lá, primeiro, em Josué. Então a palavra do Senhor é Josué. E quando a gente vê a palavra do Senhor Josué, olha só que coisa bacana, que ele diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E eu gosto de lembrar, eu sempre assim comento, que quando eu leio a Bíblia, quando fala assim Israel, Israel sou eu, Israel somos nós. Né? O contexto bíblico é um contexto de histórias materiais, físicas, ainda que tenha um relacionamento espiritual, porque um relacionamento com Deus é espiritual. Mas são histórias físicas. Mas quando nós lemos nos dias de hoje, nós temos que levar para o lado, vamos dizer assim, da nossa vida interior, da nossa vida espiritual. Então, dentro dessa coisa, Israel somos nós. Israel está prestes aqui a fazer o quê? A fazer uma passagem, a cruzar um rio. Quer cruzar o rio Jordão para chegar à terra prometida. Né? Então isso para o crente é muito claro. Né? Isso fica muito claro. Por quê? Porque nós temos essa ideia, né, espiritual. De um dia nós cruzaremos o rio Jordão e chegaremos à terra prometida. Né? A Nova Jerusalém. Então... isso daqui é uma metáfora, a metáfora bíblica, né, que foi feita e construída na história de uma nação, né, para nos dar uma noção espiritual. Né? Então, isso daí ele coloca aqui. Mas tem alguns detalhes que Deus fala para Josué, e ele fala 3 vezes. Olha só aqui. Ele diz assim: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. E depois ele fala de novo no 7, né? Tudo aqui de Josué 1. Aí no 7 ele fala assim: somente seja forte e muito corajoso. Ele fala de novo: seja forte e muito corajoso. E aí depois ele vai lá em 9 e ele fala assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então aqui, exatamente aqui em Josué 1, ele está dizendo todo o princípio da passagem da adolescência do índio Cherokee para chegar a ser um homem na sua maturidade, para atingir a sua maturidade. Então Deus chega e fala assim: você vai atravessar o Rio Jordão e você vai chegar lá e vai seja forte e corajoso. E Deus fala 3 vezes para Josué isso aí, né? Então Deus quer que nós sejamos, eu já vejo aqui que Deus pede: meu amigo, você vai atravessar, você vai chegar na terra prometida, mas seja forte e corajoso. Ele fala 3 vezes para Josué. Então essa é a primeira passagem que eu separei. E aí nós vamos para a segunda aqui. Vamos ver como. Mais algumas vezes aqui se repetir o tema. Ele diz assim, em Isaías 41, né? O ajudador de Israel. Isaías 41, 8. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu o chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei. Né? Então aqui, ó, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então aqui Deus falando para Israel novamente, Deus falando para mim, Deus falando para você. Então tá aqui, ó, Isaías 41, 8, tá? Agora vamos passar outra aqui, outra que eu acho bem assim bem interessante. Chegou aqui, vamos lá. Então, isso daí nós vimos agora aqui temas e 2 passagens bíblicas no Velho Testamento, né? Agora vamos ver aqui em Mateus, no Novo Testamento. E ele fala, aí Jesus falando, e diz assim, Jesus em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus fala: vai, façam, cumpra a missão. Eu estarei com vocês até o fim do tempo, como o pai estava com o filho na sua passagem, né? Então nós já entendemos aqui que a passagem é o quê? É a nossa existência, né? A gente já consegue visualizar aqui que a passagem, o que é a passagem? É a nossa existência para chegar à Terra Prometida, para chegar à Nova Jerusalém. Mas vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir agora aqui. Então eu quero voltar agora o texto e agora, embasado nas leituras bíblicas que nós fizemos, nós tentarmos entender e fazer justamente esse entrelaçamento entre o conto indígena e as passagens bíblicas que eu li agora. Então vamos lá. Ele fala assim, olha: o pai leva o filho para a floresta.
durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. Então, o que acontece? Quando nós nos convertemos, né? E isso é um pouco também da minha experiência, quando nós nos convertemos, nós sentimos em nosso coração e reconhecemos Cristo como nosso Salvador. Mas nós estamos, na verdade, iniciando um processo de lapidação, de aprimoramento, né? Então, o que acontece? Deus nos pega pela mão e nos leva e nos vai nos conduzindo para esse crescimento, porque no final, como diz a palavra, que nós temos que nos desenvolver até termos a estatura de Cristo. Então, é um processo de evolução, de desenvolvimento. Então, vamos lá. Então, o pai ele pega e leva o filho para aquela situação, para aquela prova, né? É uma prova. Então, ele está levando o filho para... E o filho se senta sozinho no topo de uma montanha durante toda a noite e não pode remover a venda até os raios de sol brilharem no dia seguinte. Então eu vejo como o crente que vai e começa a passar pelas provas, pelos vales, pelas situações da sua existência terrena, né? E ele muitas vezes questiona, poxa, por que Deus não está me ajudando? Por que Deus não está interferindo nessa situação? Às vezes numa injustiça, às vezes num prejuízo financeiro, às vezes numa outra situação adversa, né? Mas é porque ele está passando pelo processo de crescimento, pelo processo de lapidação. Ainda que não haja interferência do pai, não quer dizer que o pai não esteja junto ali, como o pai, o índio estava ali cuidando do seu filho. Aí diz aqui, ó, ele não pode gritar por socorro para ninguém. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Então o que eu vejo? Então o que acontece? A gente pode clamar por ele, né? A gente pode usar a nossa fé e clamar pelo nosso Pai Celestial. Mas a gente não pode clamar mais por outro, não. Por outro nós não podemos clamar, não. Porque é a nossa prova. Nós temos que depositar a nossa fé nele. Medo da adversidade. Mesmo que os nossos olhos estejam vendados e nós estejamos vendo uma solução, nós temos que confiar no processo, né? E aí ele fala assim, se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência para outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo. Isso daí me veio uma lembrança, o seguinte, de algumas vezes, eu não vou dizer que isso tenha acontecido comigo, mas eu já vi alguns irmãos comentarem assim, poxa, eu fiquei magoado com o pastor. Por que, meu irmão, você ficou magoado com o pastor? Porque eu fui lá levar minha preocupação, pedir um conselho a ele até me aconselhou, mas eu, depois de mostrar todas aquelas coisas que eu estava vivendo, ele abriu um sorriso largo, ele sorriu para mim, eu não entendi, né? E aí eu lembrei disso, que eu falei, bom, então, de repente é porque o pastor sabe, e ele tem consciência do processo, né, que aquele irmão está vivendo, né, do processo de lapidação, do processo de crescimento espiritual que esse irmão está vivendo. A minha leitura que eu faço é essa. E aí vem o que a gente sente, né? O menino naturalmente amedrontado, ouvindo barulhos e sinais de perigo, né? Então, em toda a nossa existência nós vivemos isso, e nós pensamos nos perigos, né? E nós sabemos que nós podemos sofrer, né? Alguns ataques. Então tem tudo a ver. A gente vai lendo aqui, agora eu acho que fica fácil, porque nem precisa comentar, porque ele fala assim, ó, ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. Talvez alguns humanos possam feri-lo. Os insetos e cobras podem vir a picá-lo. Ele pode estar com fome, frio e sede. O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas ele não remove a venda. Ele tem que manter a fé. O crente tem que manter a fé. Não remova a venda. Acredite no processo. Acredite no teu Deus, porque ele é fiel e ele não vai te abandonar. Né? É maravilhoso isso, né? E aí ele fala assim,
no final, né? Segundo Cherokee, este é o único modo dele se tornar um homem. E eu digo a você, esse é o único modo, através da sua fé, você alcançar e agradar o coração de Deus. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como ele vai saber que você tem fé se ele não te provar? Tá entendendo? Então você tem que passar por isso, né? Então aceita o processo, né? É assim, muitas vezes eu já disse isso e já ouvi muitos irmãos dizerem isso, pastores, né? Aceite o processo para viver o propósito, né? E o que acontece? No final, quando o dia vai raiar, né? Que ele passa, ele verifica o quê? Que o pai estava o tempo todo ao seu lado, protegendo. E assim é o nosso Pai Celestial. Ele, na verdade, ainda que esteja a luta, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que a adversidade que for, Ele está do seu lado. Ele está te protegendo. E você tem que acreditar no processo que você vai vencer. Tenha fé, tá? Então é isso que eu queria dividir com vocês, essas duas passagens lindas, maravilhosas, tá? Queria deixar um beijo no coração de cada um, dizer que eu estou muito feliz por ter voltado a fazer isso que eu amo tanto, né? E fiquei por um bom tempo afastado, né? Mas a gente volta. A gente, graças a Deus, não esquece o caminho de casa, a gente não esquece essa relação maravilhosa com Deus, né? E a gente tem que voltar e fazer aquilo que agrada o coração dele. Eu espero que essas minhas palavras tenham agradado primeiro o coração de Deus, o coração do meu Pai Celestial, e que toque, né? Que sirva de incentivo, que sirva de direcionamento, de orientação para algum irmão, tá? Um beijo, graça e paz.